Salmos 91, versículos 1 e 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Confiarei. Senhor, nós lemos um pequeno trecho da sua palavra e declaramos essa palavra para as nossas vidas, porque assim como o salmista declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Nós assim cremos, Senhor, e podemos dizer que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é em Ti que nós confiamos. Ah, Senhor, como é maravilhoso saber que podemos confiar em Ti. E neste momento, Pai, rogamos a Ti, Senhor, fala aos nossos corações. Aqui estamos na Tua casa para ouvir a Tua voz, necessitados, Senhor, de sermos cheios da Tua palavra, para que o Teu Espírito venha fazer gerar em nós a fé que tanto necessitamos dia a dia, ser gerada no nosso interior, para que possamos desfrutar de todas as verdades da Tua palavra, e assim, dia a dia, hora após hora, nos refugiarmos em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, usa a minha vida. Toma conta, Senhor, dos ouvidos, do coração dos Teus filhos. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Todo o Salmo 91 é um cântico que é uma declaração de fé, onde nós encontramos a proteção e o descanso em qualquer situação de perigo. À sombra do Todo-Poderoso, nós encontramos refúgio em qualquer época, em qualquer cenário, em qualquer conjuntura. E nós vemos aí, nesse salmo, um acordo firmado entre a eternidade e o homem. É o cuidado na promessa do Altíssimo. Quando o homem é ameaçado pelo mal, em todas as suas características, nós encontramos o abrigo perfeito. Seja por
perigos naturais ou perigos que são provocados, encontramos cuidados quando inimigos que, mesmo que nós não vemos, são inimigos. No abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: tu és meu refúgio e minha fortaleza. A verdade é que nenhum esconderijo humano é suficientemente forte para prover a proteção total por todo o tempo. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos homens e mulheres que se refugiaram em determinados lugares em meio a guerras, em meio a calamidades naturais, em meio a pestes, mas nenhum refúgio, nenhum abrigo é suficientemente seguro. Nenhum lugar é suficientemente forte para prover todo o sustento necessário. Porque em algum momento esse abrigo, ele vai deixar de ser seguro, ele vai deixar de prover o essencial, ele vai ser descoberto pelo inimigo. Mas em Deus, isso é diferente. E quando nós olhamos aqui, o salmista, ele diz assim: olha, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, pode dizer que o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza. E é interessante porque o salmista diz: olha, para que você desfrute do refúgio, para que você desfrute dessa fortaleza, você precisa habitar. E o fato de nós habitarmos significa que nós precisamos morar, fazer de Deus, do Altíssimo, a nossa morada, e não algo provisório. Nós não podemos fazer de Deus um lugar onde nós vamos visitar, onde nós passamos uma temporada, um final de semana, um período de férias, onde nós passamos apenas para visitar, onde nós pensamos até em morar por um tempo, mas não mais depois. Não. Mas em Deus, nós temos que fixar a nossa residência, a nossa vida. Se nós queremos de fato desfrutar da proteção do Altíssimo, do Todo-Poderoso, nós precisamos habitar, colocar a nossa vida debaixo da responsabilidade de Deus. Com certeza você conhece várias pessoas
de Deus um lar temporário. Fizeram de Deus uma casa de veraneio. Um tempo de passada. Onde ficaram ali, colocaram diante de Deus a sua vida por um tempo. Mas quando nós, ou melhor, quando as pessoas decidem desobedecer a Deus e abandonar a palavra de Deus, não podem desfrutar mais dos cuidados de Deus. Quando as pessoas olham e desprezam os conselhos do Senhor, não podem desfrutar da sua proteção. Aqueles que não creem nos princípios de Deus, não podem desfrutar dos seus cuidados. Aqueles que não acreditam que esta é a verdade do Senhor, não têm como ser protegidos no momento em que o inimigo se levanta contra as suas vidas, seja com todas as suas artimanhas. Porque não habitam no Senhor. Não tem como Deus proteger as pessoas que vivem em desobediência, em desacordo com Ele. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso, nós precisamos entender que o Salmo 91, ele é riquíssimo de cuidados de Deus para com aqueles que habitam nele, para aqueles que de fato são os seus filhos, para aqueles que decidem colocar a sua vida debaixo da proteção do Senhor, para aqueles que decidem viver de acordo com a obediência a Deus. Todos aqueles que fazem a escolha de se afastar do Senhor, de sair debaixo da sua proteção, por qualquer que seja o seu desejo, vai sofrer consequências terríveis por isso. Todas as vezes que nós escolhemos aquilo que nos agrada, aquilo que agrada aos nossos olhos, aquilo que agrada à nossa carne, à nossa vontade, mas está em desacordo com a palavra de Deus, nós sofremos pelas nossas escolhas. E a prova disso é, por exemplo, o filho pródigo. A prova disso é, por exemplo, Jacó, o próprio Davi. Todas as vezes que nós sabemos aquilo que nós devemos fazer para agradar o nosso Deus, para obedecê-lo, mas em algum momento nós escolhemos o sucesso, escolhemos fazer a nossa vontade, as tentações, o dinheiro, qualquer que seja aquilo que é mais agradável a nós. Nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas. João 15:15. Ali, o evangelista relata as palavras do Senhor Jesus, quando Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis
permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Porque os mandamentos do Pai, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, são mandamentos de amor, são mandamentos de cuidado e não mandamentos de capricho. Não são coisas que nós não podemos fazer, algo que nós não podemos cumprir, algo que é inatingível para nós, que nos traz dor, que nos traz peso, não. Mas os mandamentos do Senhor são mandamentos de amor. São cuidados na nossa vida que nós tomamos, são mandamentos que nós seguimos porque amamos a Deus. E quando nós então o fazemos, é porque está aí todos os cuidados de Deus para a nossa vida. Esses mandamentos são situações de obediência que nós não vamos nos frustrar. E Deus está mantendo, então, as suas asas estendidas, cuidando de nós. São escolhas que nós decidimos, porque também nós o amamos. Amém? E é interessante porque todas as vezes que nós notamos algo na vida de uma pessoa onde parece que as coisas não acontecem, existe, parece que uma maldição naquela área, a pessoa não se liberta, a pessoa não prospera, ali não vai bem, ela parece que, sabe aquela pessoa assim, eu não concordo com isso, ela se recusa em obedecer integralmente a Deus naquele aspecto. É um ciclo de derrotas naquele ponto da vida da pessoa. É necessário romper através da obediência. Porque Deus, Ele cuida de nós, Ele zela por nós em todas as áreas da nossa vida. Mas existem algumas áreas que são mais sensíveis e isso é o que nós precisamos trabalhar na nossa vida mesmo. E são esses pontos onde nós temos que nos alinhar com Deus para que nós não vivamos esse ciclo de derrota. Quer ver uma coisa? Pessoas que não são fiéis nos seus dízimos, que sonegam os seus dízimos, são pessoas que estão sempre endividadas. Pastor, mas quando eu acertar minhas dívidas, eu pago o dízimo. Não é pagar o dízimo, é devolver a parte que pertence a Deus. E se você esperar acabar suas dívidas, você nunca vai se livrar das dívidas, porque o fato de você não ser fiel a Deus naquilo que Ele te dá e devolver a parte que a Ele pertence, você nunca vai sair das dívidas. Pessoas que são envolvidas com a pornografia. A pornografia, ela atrai a insensibilidade moral. São pessoas que vão perdendo, que não têm a sensibilidade de moral. A imoralidade está presente nos seus valores.
ainda que ela queira disfarçar, ainda que muitas vezes ela queira dar lição de moral, no seu íntimo é uma pessoa imoral. Porque ela está envolvida em todo tipo de imoralidade sexual. Assim como a prostituição, o adultério, que traz para o leito conjugal cegueira, ou melhor, traz para o leito conjugal endemoniamento, cegueira espiritual. A pessoa vai se afastando de Deus, ela não consegue mais enxergar, discernir aquilo que vem de Deus. As pessoas que oferecem o seu serviço de tirar a vida de inocentes, é um homicida buscando lucro financeiro, é uma pessoa que tem falência financeira na sua vida, não vai prosperar, derramando sangue inocente. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Deuteronômio 28. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo guardado, o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o que o Senhor diz? Ele vai te exaltar. E todas essas bênçãos virão sobre você. O que está lá em Deuteronômio 28, todo tipo de bênção. Você será abençoado aonde você estiver. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai te abençoar, vai te prosperar, vai abençoar os teus filhos, vai abençoar a tua família, vai te prosperar financeiramente. Mas, se você não obedecer, o que vai acontecer? Você não vai ser abençoado em nada. Todas as maldições vão vir sobre a tua vida. Nada vai bem. A tua família não vai bem, os teus negócios não vai bem, o teu serviço não vai bem, a tua vida financeira não vai bem, nada vai bem. Agora, quando nós, pela fé, entregamos a nossa vida ao Senhor e decidimos viver essa vida em obediência, e somos santificados a cada dia por essa obediência, a nossa vida vai sendo transformada e nós vamos experimentando os segredos de viver debaixo dos cuidados do Altíssimo. João 10, a partir do versículo 28, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. E vocês jamais perecerão. Ninguém pode os arrancar das minhas mãos. Meu Pai, que os deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar-vos da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. As nossas almas. Ninguém nos arranca das mãos do Senhor, dos cuidados de Deus, da proteção do Altíssimo, da sombra do Altíssimo. Porque o Senhor, Ele é um esconderijo, onde nós estamos ali protegidos na sua habitação. Quando nós vamos desenvolvendo a intimidade com Deus, estamos na sua presença a todo momento, Deus, Ele projeta uma sombra
protetora na nossa vida. Que tamanho é o nosso Deus? Que tamanho é o seu Deus? Imagina o tamanho da sombra de Deus. Deus, Ele é incomparável. Por isso que o salmista diz, quando ele se refere ao Senhor, ele fala que é o Deus Altíssimo. Quem consegue alcançar Deus? Ele está no alto? Ele está além do que qualquer foguete ultrassônico, supersônico, sei lá. Jamais um dia criado com toda a inteligência que o próprio Deus tem dado ao homem pode alcançá-lo. Altíssimo vem do hebraico Elion. É alguém que é mais exaltado do que os reis da terra e do que os falsos deuses das nações. É um título capaz de reduzir todas as ameaças ao seu tamanho certo, porque nada pode se comparar. A infinitude, a majestade, a grandeza de Deus. O nosso Deus é o Deus onipotente. É El Shaddai. O Deus todo-poderoso, tudo está nas suas mãos. Deus não depende de nada, Deus não depende de ninguém, de coisa nenhuma. Tudo está nas suas mãos. É esse Deus que é o nosso Deus. É esse Deus que Isaías, capítulo 40, versículos 15 e 17, ele diz: na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Mas sabe, queridos, diante de tudo isso, sendo pequenas e quase nada, as nações não ameaçam a Deus, os poderosos não representam nada para Deus, diante de Deus, com todas as suas pretensões e poderes, porque o homem é pó. Mas Deus valorizou o homem quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário. Para que estivéssemos de volta com Ele na glória. Para que possamos estar com Ele. Porque diante de tudo isso as coisas são tão insignificantes. Mas Deus tem um amor tão grande para conosco e tem prazer em cuidar de nós, em olhar para cada um de nós, na nossa infinita pequenez. Porque a palavra diz que, aqui em Isaías, Deus está assentado lá na cúpula da terra, e olha para nós
Os homens são como gafanhotos. Tiquinho. Mas Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E o nome de Deus é tão poderoso, é tão santo, que o próprio Deus nos advertiu dizendo: olha, não usem o meu nome em vão. Cuidado. Não usem o meu nome em vão. Mas eu também digo a vocês que usem meu nome quando precisarem de socorro. Usem meu nome, porque eu dou a vocês a autoridade. Jesus disse: em meu nome, vocês são curados. Em meu nome, vocês falam novas línguas. Vocês expulsam demônios. O apóstolo Paulo diz: porque é todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Precisamos saber que nós temos o nome poderoso do Senhor nas nossas vidas. E os cuidados do Senhor na nossa vida. E o que importa de tudo isso é vivermos esse amor e cuidado de Deus por nós, em obediência, porque tudo aquilo que Ele nos pede é para que nós vivamos bem. E quando nós fazemos aquilo que Ele nos pede, nós fazemos porque nós o amamos. E sabemos que nele temos o refúgio, o abrigo, a segurança. E com toda paz e tranquilidade podemos dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha segurança, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus. É esse Altíssimo. É esse Onipotente. E é em Ti que eu confio.